seja sempre o nosso bom Deus em todo o tempo. Louvamos a Deus pelo ministério aqui de louvor, do Central Live, Vitor Tales e toda a galera aí que apoia. Queridos, nós estamos numa série de mensagens pelo tema Jesus, os milagres de Jesus e eu. E nós estamos nessa série já, essa é a terceira parte, a terceira mensagem dessa série. Se você não ouviu ainda, tanto no YouTube, que é o canal da Igreja IBC lá, você pode ver lá, e também no Central Live. No Central Live também você pode achar lá no canal do YouTube do Central Live, você vai ter essas mensagens. A primeira mensagem foi Saindo do Raso, a segunda, que foi sábado passado, nós falamos desse sabor ao seu relacionamento, e hoje eu gostaria de falar com você no livro de Marcos, capítulo 5. Abra já Marcos, capítulo 5, e queremos falar hoje sobre da solidão ao propósito, tá bom? Eu quero falar sobre isso, da solidão ao propósito. Quero mandar já um abraço dos nossos pastores para você que está nos vendo nesse momento. Um abraço aí do pastor Ari, da pastora Sara para vocês. Um abraço dos nossos pastores, pastor Ari, pastora Sara, um beijo deles também, e um beijo nosso para eles também. Marcos 5, a partir do versículo 1, eu quero ler com você. Você já pode também compartilhar, como a Nandinha disse no início, e a Rê, compartilhar as nossas lives para que mais pessoas sejam alcançadas pela poderosa palavra de Deus. Abra aí em Marcos capítulo 5, que diz o seguinte: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos ou Gadarenos, algumas versões vão dizer. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo corrente, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas eles arrebentaram as correntes e quebraram os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando com pedras entre os sepulcros nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo por Deus que não me atormentes. Pois Jesus tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos nele. E ele lhe deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se ao precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos da cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Até aí. Queridos, esse texto é um dos textos mais fantásticos que eu vejo da palavra de Deus. É um momento tão interessante da vida de Jesus e os seus discípulos. O que aconteceu aqui? Quero que você possa entender. Jesus, ele tinha acabado de acalmar uma tempestade no lago, aonde ele está deitado sobre ali um travesseiro, a Bíblia diz. E os discípulos estão muito assustados. A Bíblia diz que eles estão assustados. E até eles começam a interrogar: será que ele se importa com que nós vamos morrer? Será que Jesus está se importando com isso? Lá no versículo 39 do capítulo 4. E aí Jesus levanta, repreende o vento e a tempestade, acalma. E naquele momento, o normal era Jesus voltar do lago para Cafarnaum, que era a base onde Jesus dali saía para pregar o evangelho. O ministério dele, a base sempre foi Cafarnaum. Jesus, ele vai para o lado oriente do lago, para a região de Decápolis, ou da região de Gadara, que era mais o oriente do lago. E lá
ele chega, se você vê, próprio Marcos, no versículo 35, foi quando eles entraram, era anoitecer. Então na madrugada eles chegam em Gadara. Quando eles chegam em Gadara, eles encontram essa situação. 3 evangelhos contam esse fato. Mateus, Marcos e Lucas contam a mesma história. O que eles contam? Elas se completam. Um conta que ele era louco, as pessoas tentava bater nas pessoas. O outro conta que ele saía correndo nu. Alguns contam que ele não somente morava nos sepulcros, mas ele também vivia no deserto. Ele era uma pessoa, assim, nos padrões hoje, louca, solitária, vivia sozinha, morando no sepulcro. A Bíblia vai dizer isso, que aonde ele morava era o cemitério, era a região, e quando ele não estava no cemitério, ele estava no deserto, ele fugia para o deserto. Olha só, por isso o tema da minha palavra hoje é da solidão ao propósito, porque eu quero que nós possamos aprender algumas lições, você que está em casa aí hoje. Eu vejo assim que Jesus, nós somos muito mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, com raças diferentes, etnias diferentes, religiões diferentes, jeitos diferentes, cultura diferente, ricos, pobres, milionários, miseráveis. Nós vivemos nesse mundo de tantas pessoas, e eu olho para um Jesus que se preocupa com um indivíduo. O Senhor se preocupa com uma pessoa. Ele sai daquela multidão, ele acaba de enfrentar uma tempestade natural, e agora ele encontra alguém que tem uma tempestade interna. Ele domina uma tempestade natural de ventos fortes, e ele vai encontro a Gadara. E quando ele chega a Gadara, ele encontra alguém que possuía dentro do seu ser, do seu coração, uma tempestade que ninguém conseguia dominar. Esse homem, ele se arranhava com as pedras, diz o texto, nós lemos, ele se cortava, prendia os pés dele, quebrava as correntes. Esse homem era possuído de, aquele diz, uma legião, que era em torno de, uma legião romana, 6 mil soldados, 6 mil demônios. Esse homem que nós vemos aqui, é um homem incontrolável, e um homem solitário. Foi para essa pessoa que Jesus chega, muda a rota de Cafarnaum para chegar em Gadara, uma região gentílica dos gentios, aonde não tinha cultura judaica, e ele vai lá pela uma pessoa. E aqui eu vejo algo, meio de tudo isso que nós encontramos, tanto em Marcos, Mateus capítulo 8 e Lucas capítulo 8, que ninguém esconde de Deus. Você que está em casa agora, e meio que você está vivendo no seu coração, na solidão que muitas vezes você sente sozinho, eu digo para você, o que tem a ver esse milagre comigo? Por isso que a série chama Milagre de Jesus e Eu. É que ele está pronto. De Deus ninguém se esconde. Ele sabe exatamente o que eu vivo. O que você falou essa semana para Deus, Ele sabe o que você falou, porque ninguém se esconde da presença de Deus. Por mais que nós nos escondemos de muitas pessoas. Quando você vê um texto de João, o Evangelho de João capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus encontra a mulher samaritana no poço, no horário que as outras mulheres não buscavam água. Por que ela ia naquele? Ela ia naquele horário porque, na verdade, ela não queria se relacionar com ninguém, porque o histórico daquela mulher era um histórico de relacionamentos, de tragédias, de que não deu certo, e aquela mulher, ela vai no horário buscar água, onde outras mulheres não pudessem vê-la. As mulheres talvez não via ela, não sabia a hora que ela buscava água, mas o Senhor Jesus sabia que ele poderia encontrá-la lá, porque ninguém se esconde da presença de Deus. Sabe, a solidão que você acha que você está se escondendo dos seus pais, o vazio na sua existência que você esconde talvez da pessoa que está andando com você, de alguém do seu trabalho, ninguém esconde nada de Deus. Salmo 139 diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando assento e me levanto. Querido, eu digo para você que mesmo esse homem morando em sepulcros, morando em cemitério, Jesus vai estar lá, porque ele é especialista nas coisas impossíveis, ele é especialista nas minhas causas impossíveis.
porque Deus não tem lata de lixo. Não existe alguém imprestável para Deus, a qual quando a pessoa se aproxima dele, e ele muda a história dessa pessoa. Por isso Deus não tem lata de lixo, que a sua solidão, a sua existência, aquilo que está batendo na sua alma, no seu coração, essa solidão, o Senhor pode transformar em um propósito, porque Ele tem esse poder de fazer isso conosco. Então Ele pega esse homem louco, que andava pelado pela cidade, morava no cemitério, homem que corria para o deserto, todo cortado, machucado, é por esse que Ele vai. Talvez qualquer um de nós que estamos aqui esta noite, você que está aí na sua casa, poderia desistir, mas Jesus não desiste dele, porque ninguém esconde da presença de Deus. Deus, sabe de algo? Deus, Ele não tem controle. Quero repetir para você, Deus não tem controle, Ele é o próprio controle. Sabe, Deus não tem controle, Ele é o próprio controle. Olha só o que diz Marcos capítulo 5, versículo 15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso de uma legião de demônios. Olha só, e o que ele estava fazendo? Ele estava sentado, vestido, o homem que andava nu, em perfeito juízo. Aonde ele estava? Aos pés de Jesus. Jesus tinha o controle sobre a vida dele, mas só isso, Jesus é o próprio controle dele. Jesus é o controle da vida dele. Naquele momento, por isso que eu não quero entrar em o que foi a região de Gadara pelos romanos, não quero entrar específico em possessão demoníaca aqui, não quero isso, eu quero que você olhe no outro prisma na vida desse homem. Era um homem que não tinha nada para dar, sozinho e escondido, mas que o Senhor Jesus, quando entrou na trajetória da vida dele, o Senhor dá o controle para ele, porque Deus não tem controle, Ele é o próprio controle. Quando chegaram, o homem que ninguém conseguia prender, a história diz que nessa região de Gadara, que já tinha sido dominada por Roma, havia legião de romanos, que eram 6.000 soldados, por isso usa a expressão aqui, legião. Havia soldados romanos que tinham, Roma tinha conquistado vários territórios, Gadara era um desses, que aquele soldado, diz a história, não está na Bíblia, mas a história diz que esses soldados romanos tentaram prender esse homem com grilhões, tentaram não deixá-lo ficar aí, mas ele quebrava tudo. Quando vários soldados romanos, que eram os soldados mais fortes da época, não conseguiram prender esse homem, chega alguém chamado Jesus, que não tem apenas o controle, ele é o próprio controle. Aquele homem está sentado aos pés dele. Ele está sentado aos pés dele, e ali está sentado, vestido e em perfeito juízo. Ele é aquele que dá equilíbrio à nossa vida. Jesus é aquele que dá equilíbrio à sua história. Jesus é aquele que dá equilíbrio e controle a você. Sabe, Paulo escrevendo a Timóteo, um jovem pastor, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O espírito que Deus nos dá é de amor, é de poder, mas também é de equilíbrio, porque Ele é que controla as nossas vidas. Você que está aí em casa, eu quero dizer para você com toda clareza no meu coração, se você deixar Ele entrar na sua trajetória, o espírito que Ele vai colocar no seu coração é de amor, é de poder e é de equilíbrio, onde todas as coisas parecem ruins, Ele consegue consertar, porque Ele é o próprio controle. E esse Deus, Jesus, quando eles chegam ali, vê Ele ali sentado. Querido, todos os estragos feitos pelos demônios, todos os estragos feitos pelos demônios na vida daquele homem físico, no seu corpo, no seu consciente, no seu intelecto, no seu juízo perfeito, todos os estragos que ele fez na família, tirando esse homem da família, tirando esse homem do convívio social, tirando esse homem de estar com as pessoas, tirando esse homem de ter um trabalho, de ter uma vida perfeita, tirando esse homem de se relacionar com as pessoas, tirou esse homem de viver algo físico bom, ele era totalmente ferido. Todos os estragos que o demônio fez, Jesus reverteu. Porque aqui nós vemos
tanto o autor de Marcos como de Lucas vai dizer, ele estava sentado, ele estava vestido e ele estava em perfeito juízo. Queridos, todos os estragos que sua vida emocional tem feito com você, todos os estragos de relacionamentos frustrados que você entrou, de palavras que pessoas falaram sobre você, de situações que você viveu talvez dentro da sua casa ou com alguém, todos os estragos na sua existência, todas as dores, todas as marcas, todas as feridas, todas as cicatrizes, todas as vezes que você sentiu sozinho, todas as vezes que você sentiu no deserto, todas as vezes que você sentiu como morto mesmo, o Senhor é aquele que pode reverter toda a situação hoje, porque Ele é aquele que pode controlar, porque Ele é o próprio controle, e é exatamente isso que aquelas pessoas presenciam. Um homem, agora, que todos temiam, agora estando em perfeito juízo. Eles viram aquela situação e eles temeram mesmo. A Bíblia diz que eles temeram. E algo acontece quando ele está limpo dos demônios, de mais de 6.000 demônios, uma legião. No versículo 18... quando Jesus está entrando no barco, o homem que tiver endemoniado suplica-lhe que o deixe ir com ele. Jesus não permitiu, a Bíblia diz. Jesus não permitiu, mas disse, vá para casa, para a sua família, anuncie-lhe quanto o Senhor fez por você, como teve misericórdia de você. Então aquele homem, olha só, se foi para casa, começou a anunciar em Decápolis. Decápolis é 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Seu destino não é a solidão, mas o propósito de Deus. Quero repetir, o seu destino não é a solidão, o seu destino é o propósito de Deus. Aquele homem vai para casa, ele tinha uma família, ele tinha uma casa, e ele não só anuncia na sua casa, mas aquele homem anuncia em 10 cidades. A Bíblia diz que ele vai para Decápolis, que eram 10 cidades, e começa a anunciar a Jesus. Olha só, ele anuncia, Jesus diz para ele, anuncie o que eu fiz na sua vida. Ele não fala, anuncie o que os demônios fizeram, que você teve uma vida de endemoniado, que você se cortou, que você se machucou. Não, vai anuncie o que eu fiz e quanto a minha misericórdia te atingiu. É isso que ele fala. Anuncie as boas novas. Nós somos responsáveis de anunciar coisas boas nesse tempo. Estamos vivendo uma pandemia, é indiscutível a pandemia, mortes estão acontecendo, milhares de mortes, mas ainda assim, eu e você devemos anunciar as coisas boas do reino de Deus. Para essa terra, nós devemos anunciar, é nossa missão, não anunciar a desgraça, mas a graça poderosa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é a nossa missão. Ele diz, vá e anuncie o que eu fiz, vá e anuncie tudo o que eu fiz por você, quanto eu fiz por você. Isso é o papel, querido. O que se escondia no cemitério, o que se escondia nos sepulcros, o que se escondia no deserto, agora é aquele que alcança 10 cidades. Lembra da mulher samaritana que eu disse aqui no capítulo 4? Ela recebe Jesus, a água da vida, e depois ela anuncia e traz toda a cidade. A Bíblia diz, toda a cidade, aquela mulher sai da solidão para o propósito de Deus. Ela ganha toda a cidade e traz para o Senhor Jesus. Querido, aquele que se escondia no cemitério, aquele que se escondia no sepulcro, aquele que se escondia no deserto, aquele que era todo machucado, é aquele que alcança Decápolis, as 10 cidades ali que ficava perto de Gadara. Queridos, por isso que o Salmo 68 diz algo no versículo 6, Deus dá uma grande família às pessoas solitárias, liberta os presos e lhes dá riqueza e felicidade. Salmo 68, 6. Deus dá uma grande família ao solitário. Aquele homem que não tinha ninguém, aquele homem que se vivia escondido, aquele homem que era solitário, o Senhor deu para ele não apenas uma família, mas deu 10 cidades
para que ele pudesse levar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz no Salmo 68:6, Deus dá uma grande família às pessoas solitárias. É o Senhor que nos dá, querido. Nós temos que entender isso no nosso coração. Eu digo para você, se você sonha fazer grandes coisas, se você sonha em fazer coisas para a sua vida, se você quer ir rápido, diz uma frase, que se você quer ir rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, convide pessoas para ir juntos. Quero repetir. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Pode ir, você vai rápido. Mas se você quer ir mais longe, convide pessoas para ir com você. Convide pessoas para estar com você. Esse é o nosso, nós temos que entender isso. Se Deus fez com esse homem de Gadara algo tão poderoso, um homem que vivia só, um homem que não tinha algo definido na sua história, Deus mostra o propósito para ele. Imagina para mim e para você. Por isso, você que se encontra aí na sua casa, eu quero falar com você hoje. O pessoal do louvor para subir. E eu quero orar com você e dizer algo para você. Nós podemos sair sim da solidão, ou das feridas, ou das dores, ao propósito que Deus tem para a nossa história. Sabe, hoje o Senhor faz isso. Meu pai, que com certeza deve estar assistindo, ele conta uma história para nós. Eu, desde criança, ele conta essa história para mim. Eu vejo ele contar para meus irmãos. Se ele estiver vendo, ele vai lembrar. Ele fala assim: eu cheguei nessa cidade, era a cidade onde nós morávamos. Eu cheguei nessa cidade sozinho. Eu dormia no banco das praças. Meu pai falava isso. Aí ele entrou no exército, ele é aposentado do exército hoje. Mas ele disse: eu cheguei sozinho e o Senhor me deu uma família. Nós somos em 4 irmãos e hoje ele tem vários netos. Hoje ele tem vários netos, tem noras, né? Tem genros. Aquele homem que chegou no interior do Mato Grosso sozinho, sem um destino, Deus dá para ele uma grande família. Eu quero dizer para você hoje, não importa a solidão que bateu na sua existência, talvez você tenha vivido tempos de angústia no seu coração, por causa dessa vida que nós estamos passando. Ninguém esperava. Final de 2019, entrada de uma nova década, todos nós tínhamos muitas expectativas, mas eu digo, em Deus nós podemos olhar e dizer que Deus não perdeu o controle. Ele é o controle. Ele está exatamente no lugar. E hoje Ele te chama para ter uma experiência de libertação com Ele, de libertar você dessas algemas que te prendem. Talvez foi uma palavra, de muitas vezes grilhões que te seguram. Muitas vezes foi alguém que disse algo para você, de algo que está segurando o seu coração. Eu digo para você hoje, aí Ele está. Jesus visita você hoje, aonde você está. Quebra as algemas, te dá um novo começo, te mostra quanto você é importante. Não importa, querido, se você está no meio de um emaranhado de prédios, em um grande condomínio, ou sozinho no seu quarto, Ele está aí, porque Ele é aquele que pega a minha vida e tira eu da solidão para o propósito que Ele tem para a minha história. E eu digo para você, Ele tem um propósito para você. Ele é aquele que nos liberta, Ele é aquele que nos dá um novo rumo, Ele é aquele que pega tudo aquilo que não presta e nos dá o equilíbrio de viver uma história com Ele. Ele nos devolve as vestes, como devolveu para esse homem. Ele nos devolve o equilíbrio emocional, espiritual, o perfeito juízo, quando eu escolho ficar aos pés dEle.